Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira aula de Plano de Negócio. A nossa aula ela está indo, seguindo, espero que vocês estejam aprendendo bastante. Olá, alunos, olá, professores. Está aqui comigo o nosso intérprete de Libras, o Jacó, professor Samuel. Olá, professora Leide, olá, alunos, olá, professores. Desde já quero convidar aqui e convocá-los para interagir com a gente nessa nossa aula. Então, nós já contamos com a participação de todos aqui na aula. Ok, gente. Então, apenas lembrando qual que foi o nosso percurso até aqui. Na primeira aula, a gente falou sobre empreendedorismo, conceito, tipo de empreendedores. A gente descobriu o que é empresa, o que são empresas, os tipos de empresas, modelos de negócio. Na segunda aula nós falamos só sobre plano de negócio. Já abordamos esse assunto para que vocês já comecem a fazer a atividade que a gente passou para vocês. E vai ainda um reforço, junto com os professores de vocês, a gente vai mandar algumas orientações. Então, nós chegamos até aqui e nós precisamos saber algumas coisas mais além para que a gente consiga posicionar a nossa cooperativa de forma sustentável, de forma competitiva dentro da região que ela opera, que ela funciona. Então, são mais informações que vai compor o quê? O nosso rol, a nossa seleção de conhecimentos para entender sobre o plano de negócio e esse importante documento que a gente tanto estuda e tanto fala. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai ver sobre definição de negócio, vamos falar sobre ambiente, sobre cooperativas empreendedoras e sobre arranjo produtivo local. Bem legalzinha a nossa aula hoje, vocês vão conseguir identificar algumas coisas da vivência de vocês, na região de vocês, pelo menos é o que o professor Samuel e eu a gente pretende, né? Proporcionar que vocês façam esse link entre o que está estudando e o que existe na sua região, ok? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar os tipos de empresa e negócio, entender o posicionamento da cooperativa no mundo dos negócios, identificar o arranjo produtivo local. Então, esses são os nossos objetivos e aí a gente começa já falando de negócios. Então, perguntem-se aí, o que é negócio? Nós já falamos sobre cooperativa, sobre franquia, startup, tipos de empresa e todos esses são tipos de negócios. Respondendo essa pergunta, a gente vai verificar que todo tipo de negócio ele vai mobilizar pessoas em prol ou com o objetivo de fazer algum benefício social ou através de troca, venda, né? Ou realmente um benefício que seja bem parecido com o uso das cooperativas. Então vamos lá. Então Chiavenato ele fala que o negócio é um esforço organizado por determinadas pessoas para produzir bens e serviços a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa financeira pelo seu esforço. Então, essa recompensa financeira, ela pode ser entendida também dentro de uma situação da cooperativa como uma renda econômica, né? A cooperativa, às vezes, ela trabalha, ela opera fazendo a venda, né, do que os cooperados produzem e, às vezes, ela está ali no meio, só fazendo com que os cooperados tenham benefícios conjuntos que sozinhos eles não teriam, ok? Então, a gente vai ver algumas alguns estudos de caso sobre isso que vocês vão conseguir entender melhor. Então, nossa cooperativa ela está num ambiente. Elas estão inseridas num ambiente social, por isso não devem ser consideradas
entidades isoladas, né? Nenhum negócio é uma entidade isolada. Ela depende de outras pessoas, outros órgãos, outras pessoas. O ambiente é tudo o que é externo à cooperativa e ele está dividido entre macroambiente e microambiente. Talvez vocês já tiveram acesso a essa informação sobre o macroambiente, o microambiente. E esse ambiente, vamos imaginar que ele é tudo aquilo que está externo a você. Imagine que você, pessoa, é uma cooperativa. Seus colegas são outros empreendimentos, outros negócios. E você, enquanto empresa, enquanto cooperativa, você tem interação com eles. Imagine assim, então eles fazem parte do ambiente que vai impactar de forma positiva ou negativa a sua cooperativa. Esse seria o entendimento. Então vamos entender o que é esse macroambiente, o que é esse microambiente. Vejamos aqui. No macroambiente e no microambiente, eles estão fora da cooperativa. A nossa cooperativa está bem aqui no meio, bem no centro. Então, o ambiente mais próximo da nossa cooperativa se chama microambiente. Então, quem que está mais próximo da nossa cooperativa? Os governos, as prefeituras, tudo que é governamental e que está próximo, né, local. Então, o governo da prefeitura do município onde a cooperativa está instalada e outros órgãos que estão ali. Os clientes, porque provavelmente, e é certo que o cliente deve estar na sua região e deve fazer parte do mesmo ambiente que a sua cooperativa está instalada. Os concorrentes, aquelas empresas, outros negócios que vendem algo relacionado com aquilo que você vende, eles são seus concorrentes e estão ali localizados na mesma região. Os fornecedores são aqueles que vão fornecer matéria-prima para vocês, maquinário, outros tipos de tecnologia que vocês precisam. Eles podem estar na região que a sua cooperativa está, ou eles podem estar em outras regiões, mas como eles têm relação com vocês, enquanto cooperativa ou cooperados, ele está dentro do microambiente. Quando a gente afasta um pouquinho mais da cooperativa que está no centro, eu tenho esse outro círculo, que é o meu macroambiente, que são as questões que ocorrem de forma nacional ou global. Então, questões político-legal. O presidente saiu do poder, entrou outro presidente. Isso é mudança político-legal. Alguma política foi instaurada e vai impactar as cooperativas. Foi criada uma nova política, um novo programa que vai ajudar as cooperativas. Então, isso tudo vem desse mecanismo político legal. Ambiente econômico. A economia vai bem, vai mal. O país quebrou ou o país vai muito bem. Todas essas questões econômicas, elas vão impactar de forma direta ou indireta a cooperativa. O ambiente ecológico, que a gente já viu em outras disciplinas, né, que falou muito bem sobre desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, isso tudo aqui está na questão do equilíbrio ecológico. O ambiente demográfico, a questão populacional, daqui a 20 anos vai ter mais idosos do que jovens, isso pode impactar de alguma forma a cooperativa. O ambiente tecnológico, também as inovações tecnológicas podem auxiliar as cooperativas na sua produtividade, no seu serviço, no seu contato com o cliente, no contato com os cooperados, e o ambiente sociocultural. Veja bem que esse círculo maior são situações que podem impactar direta ou indiretamente a sua cooperativa, dependendo do negócio que vocês fazem, ok? Então, esse macroambiente, ele é algo que está longe, mas que pode fazer esse impacto mais direto com a cooperativa. Agora, o microambiente é um espaço que está ali diretamente relacionado com a sua cooperativa. E ele tem uma dinâmica interessante, que eu queria que vocês vissem aí.
Então, no microambiente, a gente tem uma interação com a cooperativa entre esse ambiente externo e a cooperativa. Vamos imaginar que aqui fora, a cooperativa está aqui. Aqui fora é todo o ambiente, onde a cooperativa encontra insumos, materiais, serviços, informações. Ela capta de todo esse ambiente todos esses materiais. E aí tem uma entrada na cooperativa, a cooperativa faz o seu serviço, faz o seu produto, ou faz aí os seus benefícios junto aos cooperados e provoca uma saída, que são produtos ou serviços produzidos aí dentro da cooperativa que volta para onde, gente? Volta para o ambiente. É como se fosse um ciclo constante. A cooperativa recebe insumos, materiais, serviços e informações do ambiente, processa esses insumos dentro da cooperativa e isso sai de forma que vai beneficiar as pessoas que estão dentro do ambiente. Essas pessoas podem ser os cooperados, né? Porque a cooperativa ela não precisa fazer produtos, vender produtos, mas se ela já produzir benefícios conjuntos com os cooperados para que eles possam fazer as atividades econômicas deles, já é também um processo de transformação daquilo que entra na cooperativa. Entenderam bem esse ciclo? É um ciclo bem fácil, bem simples. Entram recursos na cooperativa vindos desse ambiente, a cooperativa processa e devolve para o ambiente produtos, serviços ou benefícios. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente viu então macroambiente, microambiente e nesses dois ambientes nós vamos encontrar mais situações que vão auxiliar no entendimento de vocês como a cooperativa de vocês vai se posicionar estrategicamente nesse ambiente. Então a gente pode ver aqui que nesse ambiente existem arranjos produtivos locais. E é um tema muito importante, gente, quando eu vejo, por exemplo, uma cidade, uma região que pode ser composta com mais cidades, mais municípios, e essa região, ela tem uma vocação de produção. Ela é bonita e ela tem a vocação para o turismo. Ela tem muitas terras e tem muitos produtores rurais. Ela tem a vocação, então, para a agropecuária. É uma região onde as pessoas plantam milho, plantam grãos, soja. E muita gente faz isso. Então, ela tem uma vocação aí de produtividade, uma atividade produtiva e econômica. E aí, se a gente encontra isso, a gente pode encontrar também vários negócios, né? Negócios, cooperativas, empresas, que vão trabalhar em torno dessa atividade econômica. Então, imagine que tudo isso é um arranjo produtivo local. Ficou difícil? Então, a gente vai detalhar um pouco mais como é que é esse arranjo produtivo local. Então, o que é o arranjo produtivo local? Eles são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos, sociais, que apresentam vínculos com o mesmo conjunto específico de atividades econômicas por meio de uma vocação econômica local. Ok, gente? É uma atividade econômica local. No ponto 2 aqui, dentro do arranjo produtivo local, é envolvida a participação, a interação de empresas e suas variadas formas de representação. Então, são várias empresas e associações que podem estar envolvidas com a mesma atividade econômica. E no ponto 3, nos arranjos produtivos locais, inclui diversas organizações públicas e privadas voltadas para a formação, capacitação de recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento, política, promoção e financiamento. Não sei se ficou mais esclarecido agora, mas é como se na sua região fosse muito boa na produção de, vamos pensar, de cupuaçu.
muitos produtores, eles plantam cupuaçu. Muitas empresas recepcionam a produção da polpa, faz a alteração da polpa, faz também o uso do caroço do cupuaçu, faz artesanato com a casca do cupuaçu. Veja que são várias empresas fazendo alguma coisa dentro do ramo ali do cupuaçu. Imagina que várias empresas vai constituir, ganhar sua renda a partir desse plantio de cupuaçu. Então veja que é interessante, não só empresas privadas, mas sim empresas públicas também se envolvem nisso quando a gente pensa em capacitar os funcionários, capacitar, melhorar ali o plantio, a muda, também melhorar a questão de algumas técnicas para não fazer com que a planta fique mais sadia. Enfim, imagina que todas essas organizações estão apontadas, direcionadas para isso. Então, a gente está vendo ali um arranjo produtivo local em torno de uma atividade econômica. Então, qual que é a origem do arranjo produtivo local? Nós vamos chamar aqui de APL. Então, a APL, ele teve uma origem baseada em alguns fatos econômicos que aconteceram. Na década de 70, o Brasil, com grande esforço de políticas estatais, tentou alavancar o mercado por meio de um processo de industrialização tardia. Então, enquanto muitos outros países no mundo já estavam industrializados, o Brasil teve uma industrialização já tardia. O período caracterizado, então, pela sobrevivência das grandes empresas. Só quem podia constituir indústria é aquele que tinha muito dinheiro. Então, as grandes empresas se sobressaíam nesse momento. Então, na década de 80, foi um período marcado por graves desequilíbrios estruturais na economia brasileira. Então, tinha uma alta dívida externa, uma hiperinflação, mais de 1000% de inflação, imagine que era muito alta mesmo, baixa de capacidade de investimento no país. Então, não tinha aquele investimento no próprio país. Então, nesse contexto, o que acontecia? O trabalho de empresas de médio e pequeno porte, direcionados para a mesma atividade econômica, ajudava a sobrevivência no mercado. Então, seria mais ou menos o seguinte, pense bem, eu tinha várias pequenas empresas e médias empresas no mesmo local que se ajudavam em torno de uma atividade econômica única. Então, como? Pronto, se eles precisassem de uma logística de escoamento, transportar esse material produzido para outro local, eles se juntavam em associações, empresas, eu não estou falando pessoas, empresas se juntavam e fazia esse contrato junto, saía um pouquinho para cada um, mas todos conseguiam escoar suas produções em torno de uma atividade local. Ok? Então, nesse contexto de desajuste econômico, eu tinha então empresas que se ajudavam nesse sentido e elas conseguiam ser juntas mais forte, ok? Então, diferente de uma empresa grande industrializada, eu junto pequenos empresários, médios empresários e faço eles ficarem mais resistentes, mais fortes e conseguem manter ali a renda econômica deles. Então, na década de 90, surgem os primeiros parques tecnológicos, incubadoras de empresas no país, e isso é muito importante para ajudar o crescimento das empresas. Passa-se a discutir formas de políticas públicas para apoiar o desenvolvimento das aglomerações produtivas. Então, quando aconteceu esse juntado de empresas de pequeno e médio porte, elas formaram ali aglomerações produtivas em determinadas regiões e o governo teve que dar essa assistência para essas empresas. E nesse momento, década de 90 para diante, o APL é percebido como uma grande oportunidade de desenvolvimento das regiões. Provavelmente, eu não sei se vocês já
ouviram falar, escutaram, a gente tem APLs, Arranjo Produtivo Local, aqui em Rondônia. Então, são APLs relacionados ao leite, APLs de agropecuária, APLs relacionadas a frutas, enfim, uma fruticultura, APLs em volta da atividade de piscicultura, que é a produção de peixe, mas não só a produção de peixe, mas todo o outro encadeamento, que é o peixe no frigorífico, o peixe que vai para o restaurante, enfim. Tudo isso junto, esses negócios juntos, eles formam, então, o arranjo produtivo local. E eles conseguem ser mais fortes juntos, né? É por isso que a gente tem um ambiente bacana hoje em dia, que pode apoiar e ajudar pequenos e médios negócios. E aí eu coloco junto nessa região e se juntado as cooperativas. As cooperativas também se incluem nesses arranjos produtivos locais, também saindo fortes e deixando nossa região mais forte economicamente falando. Professor, algum comentário? Será que alguém quer tecer algum comentário? Então, o pessoal ainda estão só dizendo que estão participando, que estão atentos à aula, então não tem ainda nenhum comentário. Mas é importante a gente olhar aí pela oportunidade de uma cooperativa ser utilizada como um arranjo produtivo, aproveitar os arranjos produtivos locais para potencializar as questões da cooperativa, da ideia, da iniciativa, todas essas questões. Comecem, então, nesse sentido, a perceber na sua região se há algum arranjo produtivo local. Se houver, provavelmente as atividades econômicas que ocorrem em torno da sua comunidade, elas são atividades que podem contribuir e participar desse arranjo produtivo local. A gente entendeu um pouquinho uma história do arranjo produtivo local, o porquê que ele surgiu. Então, a partir da década de 90, aí já faz mais de 20 anos, há um grande investimento voltado para essas aglomerações econômicas, territoriais e econômicas, que são os arranjos produtivos locais. Então, a gente vai ver quais são as características dos arranjos produtivos locais. Bora lá? Então, tem como a característica quantidade significativa de empreendimentos e indivíduos que atuam na mesma atividade produtiva predominante naquela região, possibilita que a existência de compartilhamento, cooperação e governança. Entre quem, gente? Entre esses respectivos empreendimentos e indivíduos que estão envolvidos nessa APL ou no APL, no arranjo produtivo local. Então, imagine que esse conceito inteiro, ele é um conceito ou uma característica de arranjo produtivo local. Preciso de empreendimentos, preciso de uma atividade produtiva e eu preciso do quê, gente? Algo que dentro da cooperativa deve haver constantemente. Cooperação entre as empresas que compõem o arranjo produtivo local e governança. E vocês já sabem o que é governança. Governança é aquela interação entre os cooperados, né? É aquele envolvimento, as reuniões, as assembleias. Isso dentro de um arranjo produtivo local deve ocorrer entre os empreendimentos, indivíduos que estão nesse arranjo produtivo local. Então, quais as condições para a existência do arranjo produtivo local? O arranjo, essa questão aqui também se posiciona nessa pergunta: professora, como eu consigo identificar um arranjo produtivo local de uma determinada região? Ou se uma região existe um arranjo produtivo local? Essa seria a pergunta. Então, as condições para essa existência existia uma produção de bem ou serviço exportável para outras regiões. Esse é o primeiro ponto. Se existe essa produção e serviço de bem. O outro ponto, ter localização de produção
de bem ou serviço com vantagem competitiva. Marque bem esse termo que nós vamos ver já já o que é uma vantagem competitiva. Ter atração de empreendimentos e produtores para a região é quando uma região ela está muito próspera dentro de uma determinada atividade econômica produzida naquele local e aí atrai outros empreendedores para aquele local. E aí participação e interação de empresas na forma de representação e associação. Quando eu tenho esses 4 pontos, eu já posso falar, olha, bem que eu vi na aula de plano de negócio, ali existe um arranjo produtivo local. Então, existem dois elementos importantes para a gente compreender a dinâmica do arranjo produtivo local, o nosso APL. Um deles é a vantagem competitiva. A vantagem competitiva é a capacidade de um empreendimento agregar maior valor do que outras empresas no mesmo produto. Então, eu vendo um produto, mas o meu concorrente também vende esse produto, mesmo que o meu concorrente faça parte desse arranjo produtivo local, e o meu produto ele tem um diferencial, que os clientes vêm aqui comprar mais do que vai lá. Qual que é esse diferencial? O que é uma vantagem competitiva? É um diferencial que eu tenho no meu produto, no meu serviço, na minha empresa, no meu atendimento. É um diferencial que me faz uma empresa que é muito empreendedora, porque se eu tenho um diferencial, eu trabalho com inovação. Então, na vantagem competitiva, eu tenho algo diferente que chama a atenção ali do cliente. O empreendimento pode ter vantagem competitiva ou não sobre o outro que atua no mesmo mercado ou setor de negócios. Por exemplo, o que pode ser um diferencial? Você não ter concorrentes. Quando você está numa região em que você é o único que faz aquele determinado tipo de negócio ou vende aquele produto, isso já é um diferencial, isso já é uma vantagem competitiva, porque você não tem concorrente. Segundo elemento, que a gente já ouviu em outras aulas, é a governança. Dentro dessa situação de APL, a governança é a forma de coordenação e os padrões de interação dos empreendimentos e indivíduos do APL. É a perguntinha que a professora vai fazer. Como as empresas, os negócios dentro do APL interagem? Então, isso é governança. Eles fazem reuniões, eles se encontram na associação 2 vezes ao mês, uma vez a cada 2 meses, enfim. Como eles fazem esse processo de interação? Na governança, a gente vê aí que predomina a ideia de coordenação, de cooperação, por meio de um processo participativo, por meio de um processo dialógico, é uma conversa, é algo que é discutido, debatido, entre os atores locais dotados de diferentes naturezas e portes. Esses atores locais a gente pode entender como diversas empresas, empreendimentos, inclusive cooperativas que estejam lá naquele local. Então, veja, é muito parecido com a dinâmica interna de uma cooperativa. Numa cooperativa, internamente, eu tenho que ter a dinâmica de governança, eu tenho que ser cooperativo, eu tenho que ter processo de participação ativa, ser dialógico, debater. Dentro do arranjo produtivo local, quando a gente trata com várias outras empresas, governo, instituições de ensino, outras empresas que trabalham com a mesma atividade econômica, também deve haver a governança, o momento em que eles discutam o que precisa ser feito em termos de políticas públicas, em termos de ações, em termos de regionalização, para que ajude as empresas deles e ao negócio deles a crescer, a expandir, a exportar, enfim. Então, todos preocupados em atender suas necessidades locais para que todos possam também melhorar a renda da sua empresa, do seu empreendimento, do negócio, da cooperativa. Ok, gente? Então, a gente vai conhecer aqui
alguns arranjos produtivos locais. São exemplos, tá? Só para a gente pensar e perceber o que são esses arranjos produtivos locais. Professora, eu tinha motivado o pessoal a enviar algumas dúvidas que surgissem durante a aula e a gente tem uma dúvida vindo lá da escola... Muito bom. Aurélio Buarque, de Espigão, da CREA de Espigão. E aí surgiu a seguinte dúvida durante as explicações. O arranjo produtivo local, ele só existe se houver vínculo entre os participantes, eu creio ali entre os participantes da cooperativa, os envolvidos ali, em relação a eles querem saber se, eu só consigo identificar um arranjo produtivo local se há vínculo dessas pessoas, desses participantes? Sim, muito boa pergunta. E eu respondo que sim. Para ter um arranjo produtivo local, tem que existir um envolvimento entre as empresas. Se não houver envolvimento, é como se fosse um local onde as pessoas produzem as mesmas coisas, mas elas não se reúnem para melhorar as condições dos locais e para potencializar essa produção. Então, um ponto importante para que haja um arranjo produtivo local é que eles se encontrem, que eles tenham ligações, que eles conversem, que eles tenham um processo de governança real. Se eu tenho, por exemplo, uma região com vários produtores de frutas, né? Vamos dizer que tem produtor de mamão, melão, banana, mas eles não se conversam entre eles, não procuram benefícios ou atender as necessidades ou melhorar a forma de escoamento da produção deles juntos, eu não tenho um arranjo produtivo local. Se eles ainda não conversam com o governo, não conversam com empresas ligadas ao governo, não buscam capacitação, não buscam melhoria juntos, eu não tenho um arranjo produtivo local. Eu vou ter o quê? Vários produtores isolados. Mesma coisa, se algum desses é uma cooperativa e a cooperativa não conversa com outras empresas que atuam na mesma área, não tem essa governança, eu não tenho um arranjo produtivo local. Muito boa essa dúvida, já para a gente esclarecer que é necessário a governança para que haja um arranjo produtivo local, beleza? Muito bom mesmo. Então a gente podem mandar a gente outras dúvidas, outras questões que a gente vai acolhendo e vai respondendo. E a gente vai fazendo esse processo de aprendizagem. Então, alguns exemplos do arranjo produtivo local. Alguns exemplos que, inclusive, existe aqui em Rondônia, tá, gente? A APL da piscicultura. A vocação econômica dessa APL é a criação de peixe. Então, eu tenho vários empreendimentos que funcionam ao redor dessa vocação econômica local, que é a criação de peixe, beleza? Então, os negócios envolvidos neste APL são empresas de viveiro de peixe, empresas de criadouros de alevino. Gente, alevino é o peixe pequenininho, o filhote do peixe, né? Isso. Tem empresa que só criam os alevinos para depois vender aos produtores, aos que têm grandes tanques, né, para que os peixes cresçam. As feiras livres, elas fazem parte desse APL, os supermercados, as peixarias, restaurantes, empresas de produtores, cooperativas de produtores, empresas de ração de peixe, empresas de transporte, aí vem o governo, olha aí, a Embrapa, Sebrae, governo, município, estado. Então, quando eu tenho uma governança, reuniões mensais entre os representantes dos negócios, quando eu tenho essa governança, e ali então está configurado o APL da piscicultura. Ah, professora, mas todos devem participar? Todos. Representante da feira livre, o representante dos supermercados, os representantes dos negócios com tanques de peixe, criadouros de alevinos, restaurantes, então todos devem estar ali para que se configure no quê? No arranjo produtivo local, beleza? Outro exemplo de arranjo produtivo local é o turismo.
nesse APL do turismo, eu tenho então como evocação econômica local, paisagens de rio, cachoeiras e serras. Podia ser locais de praia, litoral, sol, areia e tal. Podia, gente, podia. Mas aí também é um outro tipo de turismo, esse turismo mais ligado à questão mais de serras, mais rural, vamos dizer assim. Quais os negócios envolvidos nesse APL? Hotéis, pousadas, bares e restaurantes, bancos e agências financeiras, agências de turismos, atividades de aventura, cooperativa de turismo, governo municipal, estadual, Instituto de Ensino Técnico e SEBRAE. Então, como é que faz a governança dentro do APL, desse APL? Através de reuniões mensais de uma associação representante dos negócios. Veja que o APL, a gente tem que perceber que o arranjo produtivo local, ele é maior que um APL. Uma cooperativa, na verdade. A cooperativa é um dos negócios que faz parte desse arranjo produtivo local. Então, veja que é um movimento maior que vai envolver outras empresas, outros negócios, todos para potencializar uma dada atividade econômica naquela localidade. O turismo, a gente tem muitos exemplos de arranjos produtivos ligados ao turismo. No litoral mesmo brasileiro, tem vários municípios que compõem um mesmo arranjo produtivo local. Aí tem artesãos, tem bares, restaurantes, agência de turismo, todas elas interligadas, agência de táxi, enfim, todas elas interligadas que fazem aquele negócio funcionar, beleza? E todos saem ganhando com isso. Um outro exemplo de APL é o APL do açaí. Ele é muito comum aqui na nossa região. A vocação, então, é o cultivo do açaí. Os negócios envolvidos, cooperativas de produtores de açaí, bancos, agências financeiras, Secretaria do Estado, institutos de pesquisa e de ensino, Embrapa, Governo Municipal e Estadual, SEBRAE, as farmácias de manipulação, cooperativas de artesão. Então, como ocorre a governança entre esses negócios? Através de reuniões mensais em uma associação. Então, veja que são negócios que estão voltados para uma vocação natural daquela região. Gente, quando eu falo vocação natural, eu não estou falando que vai nascer do nada, né? É que vários produtores começaram a produzir a mesma coisa naquela região. E juntos eles conseguem fazer com que alguns serviços funcionem e também esse produto que é feito na região possa chegar a outras regiões e potencializar também a vinda de outros empreendedores para a região do seu APL, para o arranjo produtivo local. É realmente um movimento que traz muito desenvolvimento regional, essa APL. Só que só existe se tiver um aglomerado de negócios, uma atividade econômica local e esses aglomerados de negócios em volta dessa atividade econômica e quando há um processo de governança e comunicação entre esses negócios, ok? E aí a gente vê qual que é a importância do APL para a região. Quando há o APL na região, um arranjo produtivo local, eu tenho um aumento de emprego, eu tenho expansão de renda de quem mora na região, eu tenho uma inovação de mercado, eu tenho uma aprendizagem coletiva, porque todos vão estar envolvidos e interessados em aprender sobre aquilo que estão produzindo. Eu tenho valorização em negócios e de vários portes, vários tipos. E tudo isso, ele é um desenvolvimento local regional. Tá? Tudo isso junto traz esse desenvolvimento local regional. Dentro do APL, eu tenho que imaginar como uma cooperativa vai se importar, como uma cooperativa pode se posicionar dentro do arranjo produtivo local.
Porque, gente, se vocês produzem, se a cooperativa é de produtores, se a cooperativa é de profissionais, eu tenho então que estar alinhado, provavelmente, com as produções locais. E se eu estou alinhado, por que não a cooperativa se envolver no arranjo produtivo local e também auxiliar nesse desenvolvimento dentro daquela região, né? Então, se eu tenho uma cooperativa que está envolvida no arranjo produtivo local, eu tenho que encontrar um posicionamento, uma postura da minha cooperativa como um todo, desenvolver todos os cooperados nisso. Como é que eu faço isso? E aí a gente entra na questão de pensar em cooperativas empreendedoras, né? Que o empreendedorismo ele esteja dentro da nossa cooperativa como um elemento, uma característica marcante. Então, o que são essas cooperativas empreendedoras? Eu vejo aí, então, a cooperativa inserida no arranjo produtivo local, e aí o cooperativismo se apresenta como uma forma de organização útil para o desenvolvimento econômico, social e empreendedor. Eu não tenho só uma cooperativa para beneficiar os cooperados, mas eu tenho uma cooperativa que também vai se inserir nesse desenvolvimento local e regional. E aí, qual que é a proposta da cooperativa mesmo? Só para a gente lembrar, reunir indivíduos que, por seus esforços comuns, proporcionarão bem-estar aos membros cooperados, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista econômico. Então, eu tenho um juntado de pessoas dentro da cooperativa que vai buscar esse bem-estar econômico. E aí, o cooperativismo como modelo empreendedor se mostra de forma por meio da qual as pessoas se unem com propósito e dividem o custeio de negócio. Então eu vejo aí esse posicionamento de pessoas dentro da cooperativa buscando esse bem-estar, esse propósito comum. E isso eu já posso encontrar traços de empreendedorismo coletivo, certo? Então, a cooperativa é uma iniciativa empreendedora que dissemina a cultura empreendedora entre os cooperados por meio de processos de aprendizagem. Então, quando eu tenho uma cooperativa, eu tenho que investir nessa cultura empreendedora. Todos os cooperados devem se posicionar ou pela vontade de participar dessa cooperativa, deve se posicionar como aquele dono do negócio, aquele que quer que o negócio, que a cooperativa, ela seja muito além daquilo que eles entraram. Então, quando a gente pensa nesses processos de inovação e melhoria, eu penso que a cooperativa pode investir em uma aprendizagem coletiva constantemente, que faz com que o meu cooperado ele seja um elemento empreendedor, juntando mais um, vários cooperados que têm posicionamentos empreendedores. Professora, é só mais uma questão aqui que a gente abre para todos, eu não respondo aqui no chat para que todos, talvez possa surgir essa questão ou ficar mais claro para alguma outra escola. Nós temos aqui a participação também lá da escola Aurélio Buarque, lá de Nova Brasilândia. E aí ela traz essa pergunta aqui. Professora, o café pode também ser considerado como uma vocação local, econômica local? Pode. Então aí a gente era só para trazer, assim, ia responder aqui, mas para eles entenderem que são as questões mesmo do local que giram a economia ali em relação à localidade que eles estão inseridos. Isso mesmo, o café pode sim ser uma vantagem, uma atividade local. Não só o café, vamos dizer que tem uma região que produz grãos, né? Grãos, café, soja, milho, enfim, vários grãos. Pode ser um arranjo produtivo local de grãos, de produção de grãos. Então, pode ser o café, pode ser o milho, enfim, qualquer produção que seja muito marcante dentro daquela região. Muito bom. Então, eu tenho em cooperativas empreendedoras, independentemente do objetivo da cooperativa, eles podem fornecer serviços intermediários, promover benefícios básicos, facilitar compra e venda, mas eu preciso aí
possibilitar a cultura empreendedora. Ela ajuda os cooperados a gerir, mobilizar recursos a fim de obter benefícios econômicos. Lembra dos recursos? Recursos financeiros, recursos de pessoas, recursos tecnológicos, enfim. Mobilizando os recursos, a gente consegue benefícios econômicos. Então, a iniciativa empreendedora na cooperativa se apresenta como uma interessante alternativa que depende do comportamento ético, da aceitação da partilha de poder entre os cooperados. Então, isso deve ser algo bem resolvido dentro da cooperativa. A partilha de poder, ela deve ser consentida por todos. Todos devem compreender que a cooperativa é um empreendimento coletivo. Logo, eles serão empreendedores por meio dessa interação na coletividade. E aí a gente traz algumas outras situações para manter a vinculação empreendedora e econômica. Os cooperados devem manter colaboração mútua, deve agir com comportamento ético, deve ter desapego ao poder, manter transparência e democracia e nunca não possuir interesse social próprio dentro da cooperativa. E aí vocês vão conseguir, através disso, benefícios das cooperativas, principalmente quando elas são empreendedoras, são muitos. A produção ela pode ser aumentada através do empreendedorismo na cooperativa. A variedade de bens e serviços aos cooperados pode ser maior, menor custos para os cooperados, gerenciamento de mais recursos, partilhas de sobras entre os cooperados e os cooperados empreendedores, no caso. Então, quando eu tenho uma cooperativa empreendedora, eu tenho muito mais benefício do que eu teria se não fosse tão empreendedora assim. Pensar bem qual é o posicionamento que eu quero como cooperado e também que eu quero dos outros cooperados dentro dessa cooperativa. Esse posicionamento pode ser bastante empreendedor e isso só traz ganho para a empresa, para a cooperativa. Então, eu tenho cooperativas empreendedoras, eu ajudo a propiciar aos cooperados empreendedores que otimize seus custos, que usufruam dos seus bens e serviços de interesse comuns e assim que negociem em blocos de venda e os seus produtos e serviços. Então, eu tenho aí uma postura empreendedora, eu consigo posicionar minha empresa a cooperativa de forma bem competitiva. Então, cooperativas empreendedoras só funcionam bem se houver. Então, isso é uma condição, tá, gente? Só funciona bem se houver gestão democrática, se houver adesão livre e voluntária do cooperado, se houver participação econômica justa do cooperado, autonomia, independência e igualdade, se eu promover dentro da cooperativa formação e informação, ter aí a intercooperação e ter interesse pela comunidade. Então, a cooperativa empreendedora só funciona bem se houver esses itens. E o que são esses itens? São os princípios do cooperativismo, que eu sei que vocês já viram em várias outras disciplinas. Então, quando eu tenho realmente um posicionamento como cooperado para atender todos esses princípios e valores do cooperativismo, provavelmente vocês vão ter, dentro da cooperativa de vocês, cooperados com posicionamento empreendedor. Logo, a cooperativa de vocês vão ser empreendedora e se posicionar cada vez melhor dentro da região e da comunidade que vocês fazem parte. Então, veja como é bem dentro, né, professor, do sentido da cooperativa, essa questão de empreender coletivamente. Isso mesmo. Então, dentro dessa questão, nós precisamos entender essa questão dos princípios. Mas agora, vamos dar uma pausa para vocês efetuarem a atividade de sala. Pessoal, nosso tempo já está avançado, mas nós precisamos que vocês enviem as respostas dessa atividade, porque ela não existe um padrão de resposta. Precisa da colaboração de vocês para essa questão da atividade.
e a gente retorna daqui um pouquinho com a correção dela e a gente explica melhor ela na hora da correção lá, essas questões e as áreas de escolha de vocês. Olá, voltamos. Tomara que vocês já estejam enviando as respostas aqui para o professor Samuel. A nossa atividade está muito legal hoje. Então, na nossa atividade, só para a gente relembrar, nesse exercício nós temos 4 regiões que possuem arranjo produtivo local, o nosso APL. A partir das imagens, descubra qual APL de cada região. Lembre-se de incluir nos negócios envolvidos uma cooperativa que tenha ligação com a vocação econômica local. Então, espero que vocês tenham se atentado a isso, né? Colocar outras empresas, outros empreendimentos públicos ou privados, mas também colocar alguma cooperativa que tenha ligação com algumas das atividades ligadas à vocação local, atividade local. Então, são 5 questões que devem ser respondidas. Qual que é a vocação econômica local, o nome do APL, quais os negócios e as organizações envolvidas, qual a forma de governança ocorre entre os negócios envolvidos e qual a atividade da cooperativa envolvida no APL. Então, são 5 questões. A nossa primeira ilustração, ela tem aí uma região que é constituída por 10 municípios que apresenta atividades econômicas voltadas para uma mesma atividade ou a mesma vocação econômica local. Então, eu tenho aí alguém que está pescando, alguém que está cozinhando, tem um prato e tem um animal e tem uma meio que farinha, ração, algo do sentido. Professor, mandaram alguma resposta para a gente? Então, a gente teve a participação aqui, começaram a enviar essa questão aí em relação a essa primeira ilustração que a gente tem, e aí mandou as 3 primeiras perguntas em relação a esse modelo aí, que apresenta esses 10 municípios. Então, a vocação econômica do local é criação de peixes, o APL de piscicultura, da piscicultura, que aí eles trouxeram essa ideia. E aí, essa questão, quais os tipos de organizações, negócios envolvidos, colocou empresas de varejo de peixe, empresas de criação de alevinos, feiras livres, supermercados, peixarias, restaurantes, cooperativas de produtores de peixes, empresas de ração de peixe e algumas outras empresas aqui que não ficou tão legível na imagem que eles enviaram. Só aproveitando essa questão, é uma resposta, o professor tirou uma foto da imagem e enviou aqui pra gente, porque facilita, porque às vezes demora para transcrever pela quantidade de questões. Então, podem estar enviando também dessa forma aqui pra gente tentar repassar essas questões. E é até melhor porque ajuda na dinâmica da aula, né? Tirem a foto então ali das atividades, das respostas e enviem pra gente. Muito bom, tá, gente? Até a terceira já foi bem bacana. Se houverem mais, o professor vai falando, mas aí então eu já posso passar qual que foi essa ideia, a nossa ideia aqui do que é a atividade do arranjo produtivo local orientado por essas imagens. Vamos lá, então? Só para registrar também, professora, além da professora Roberta lá, que enviou essa questão que eu já fiz o registro, quero fazer o registro aqui também que a aluna Luamara, lá da escola Albino, da CREA de Porto Velho, então mandou também essa resposta nessa mesma linha que eu já tinha falado anteriormente. Muito bem, pessoal.
Vamos lá, então. A gente vê que nas imagens temos uma predominância do peixe, né? Aqui seria talvez uma ração, um prato com peixe, então é uma região realmente que produz peixe, faz criação de peixe. O arranjo produtivo local é da piscicultura, muito bem, como colocado ali. E alguns negócios que podem fazer parte esse arranjo produtivo são os viveiros de peixe, empresas de produção de alevinos, peixarias, frigoríficos, restaurantes Pesque Pague, Sebrae, Embrapa. Lembre-se, tá, pessoal? Sempre envolver alguma instituição governamental ou de ensino, porque isso ajuda os empreendedores que fazem parte desse arranjo produtivo local. Então a gente tem também Secretaria de Agricultura, Empresa de Ração para Peixe, Transporte de Alevinos, Empresa de Transporte de Alevinos, Instituto de Educação, e aí a piscicultura que a gente escolheu, a cooperativa que a gente escolheu para envolver são cooperativas de piscicultores, mas se vocês colocam cooperativas de produtores também está valendo, porque aí produtores também é uma denominação correta. Na questão 4, qual a forma de governança ocorre entre os negócios, qual é a forma que eles se relacionam para fazer com que essas atividades do arranjo produtivo local funcionem. Então, existe um conselho de governança composto por representantes de cada negócio envolvido e eles fazem uma reunião uma vez por mês. Essa é uma sugestão que a gente passa. Sempre que tem um arranjo produtivo local, também deve haver um conselho de governança ou alguma atividade que faça a coordenação dessa atividade. Na quinta questão, qual que é a atividade da cooperativa envolvida na APL? Como a gente escolheu cooperativa de piscicultores, a gente vai contar a historinha dela. É formada por criadores de peixe com tanques médios e pequeno porte. Os cooperados são beneficiados com o uso de transporte compartilhado, compra conjunta de ração, utilização na mesma carteira de compradores. Aí, carteira de compradores, a gente está se referindo aos clientes. Além de programas de educação profissional, financeira e saúde. Veja só quantos benefícios produtores de piscicultores da piscicultura têm com a cooperativa, né? Isso também são benefícios que ajudam a melhorar cada vez mais a produção de peixe que eles fazem. Vocês poderiam ter pensado também numa cooperativa de produtores de que eles poderiam produzir peixe, mas eles poderiam também produzir algum tipo de alimento para o peixe, né? Então, isso vai da imaginação de vocês dentro desse processo de pensar como a cooperativa pode participar do arranjo produtivo local, ok? A gente vai então para a próxima questão. Nossa segunda região, ela é composta por 7 municípios. E aí ela tem essas imagens lindas, maravilhosas aqui, ó. É algo com repouso, lanche, tem um homenzinho caminhando, uma cachoeira, um homenzinho subindo algum monte e tem uma paisagem belíssima. O que será que vocês pensaram, refletiram sobre esse arranjo produtivo local? Professora, eu recebi mais 2 outras escolas enviaram aqui as participações, só que as imagens, como eles responderam a lápis, não está muito legível aí. Mas quero registrar lá a participação do aluno Diogo, da Escola Jorge Teixeira, que enviou respostas olhando para todas as propostas aí, e também dos alunos lá da Escola Paulo Freire em Itapuã, porque aí ela colocou ainda até que os alunos fizeram essa proposta de todas as 4 regiões aí que a gente propôs para eles estarem fazendo a atividade. Só que por questão dessa questão... e temos aqui uma no chat que falou em relação a essa segunda, né, que fala as imagens são cachoeiras, lagos, rios e montanhas, e aí falando essa questão em relação a que pode ser uma vocação para o turismo. Isso, muito bem.
Então, assim, sim, é uma vocação para o turismo. Gente, quando for escrever, se possível, escrever com caneta para a gente falar para todos aqui, né? Para explanar qual foi a ideia de todos. Porque é nessa possibilidade de a gente conhecer o que vocês conhecem, a gente também dar sugestões aqui, que a gente vai trocando ideias, né? Mas muito bom. A primeira resposta que veio que é uma vocação ali econômica, local, para o turismo, e sim, está correto, é o turismo. Vamos lá dar uma olhadinha, qual é a sugestão minha e do professor Samuel. Então, a atividade econômica existente são através de paisagens, cachoeiras, lagos, rios e montanhas. Então, essa é a vocação do local. É um local bonito, onde tem vários itens, né, que possivelmente as pessoas querem prestigiar, visitar. E o nome do nosso APL seria Arranjo Produtivo do Turismo Ecológico. A gente colocou aqui turismo ecológico porque esse tipo de turismo ele é muito visto como algo mais voltado para o meio ambiente, né? Acaba sendo um diferencial. Na nossa terceira questão, quais negócios e organizações envolvidas, a gente tem agência de viagem, resorts. Resorts é um tipo de hotel muito lindo, muito chique, bacana, mas que é como se fosse um hotel fazenda também, é bem interessante. Pousada, hotel fazenda, agências de viagens e aventuras, agências de passeio, bares e restaurantes, locais de passeios balneários, Secretaria de Turismo Municipal, Estadual, Instituto de Ensinos, Universidade, ICMBio, que é um instituto Chico Mendes, é um instituto biológico, o IBAMA, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e a cooperativa que a gente escolheu é a cooperativa de turismo. Então, assim, existe sim um arranjo produtivo, assim, vários arranjos produtivos ligados ao turismo, e que várias pessoas que vivem numa zona rural, num ambiente mais rural, elas podem preparar o seu ambiente de moradia para receber essas pessoas turistas, e aí ela vai ter uma renda bem interessante através essa junção entre vários empreendimentos. Na quarta questão, qual que é a forma de governança que eles fazem, né, para se interagir? Existe uma associação do turismo, que é composta pelos representantes de todos os negócios que fazem parte do APL. Olha que legal! E tendo a associação, provavelmente vai ter alguém que vai juntar todas as comunicações, vai marcar as reuniões, e tudo pode acontecer dentro dessa associação. A quinta questão: qual a atividade da cooperativa envolvida no APL? E a gente envolveu então a cooperativa do turismo. Ela é composta por empreendedores de turismo. Os cooperados são beneficiados com a organização de agenciamento de passeios dos turistas nas rotas turísticas. Outros benefícios são o marketing turístico, transporte e segurança dos turistas, capacitação profissional e financeira para os cooperados, além de assistência médica dos cooperados. Então, veja que é uma cooperativa que se insere como um negócio dentro desse arranjo produtivo local. Então, tem pessoas que são ligadas a essa cooperativa que são beneficiadas, de certa forma, dentro dessa cooperativa. Veja que tem as rotas turísticas criadas aqui na região. Quando você tem vários empreendimentos e negócios que juntos eles se reúnem para fazer o arranjo produtivo local, dá para criar essas rotas turísticas que ficam bem atrativas e chamativas quando há o processo da divulgação e do marketing dessa atividade para um ambiente mais nacional. Professor, então a gente vai para a terceira região, né? Só para a gente adiantar, gostaria que vocês olhassem essas imagens. Na terceira região, a gente tem um arranjo produtivo local que é composto por 3 municípios. Olha, a região já está menorzinha. E a gente vê uma pessoa com carrinho de mão, a gente vê aqui algumas verduras, outras verduras, hortaliças, também hortaliças. Então, professor? A gente teve aquelas participações que eu já registrei que tinha de todos, mas infelizmente a imagem não está tão legível para a gente conseguir fazer
falar as participações aqui deles em relação às respostas. Ok. Então vamos lá. Como a professora falou 3 vezes hortaliças, vocês já devem ter identificado que seria um arranjo produtivo local de hortaliças. Horticultura, na verdade. Então, uma vocação econômica do local é o cultivo de hortaliças ou hortas, né? Então, o cultivo de hortaliças, que traz aí um nome do arranjo produtivo local de horticultura. Vamos imaginar que nesse ambiente existem vários produtores de hortaliças que juntos vão fazer parte desse arranjo produtivo local. Então, quais os negócios que estão envolvidos aí dentro desse APL? Produtores rurais, feirantes, supermercados, restaurantes, casas de produtos agrícolas, fertilizantes e sementes. Aí a gente tem alguns organismos governamentais, como a Embrapa, o Senar, o Sebrae, também, que é um local onde pode servir de consultoria para o empreendedor. E a gente colocou uma cooperativa de produtores de hortaliças. A gente foi bem mais específico, né? Na quarta questão, qual forma de governança que há entre esses empreendimentos? Tem uma associação de representantes dos empreendimentos que compõem a APL e eles fazem reuniões bimestrais. Isso é uma sugestão também, pessoas. Isso é uma sugestão, pessoal. Então, a governança dele ocorre também por meio de uma associação. Então, qual a atividade da cooperativa que está envolvida no APL da hortaliça, de hortaliças? Então, a cooperativa de produtores de hortaliça é composta por produtores rurais que são beneficiados com a partilha de maquinário e o processo de embalagem, sacamento das hortaliças e o uso de transportes, compras conjuntas de fertilizantes e semente, tá, gente? Isso aqui é semente. Utilização da mesma carteira de compradores, isso são os mesmos clientes, né? Além do programa de educação profissional, financeira e assistência de saúde para cada cooperado, inclusive os familiares desses cooperados. Então veja que é uma cooperativa que vai compartilhar maquinários. Eles compartilham a mesma estrutura para fazer embalagem e produzir as suas hortaliças para levar até os demais locais para venda e tudo. Bacana isso, né? Então, às vezes a cooperativa, ela compartilha alguns materiais e os produtores que têm a relação com o cliente, às vezes eles compartilham os materiais, os maquinários e a cooperativa tem relação com o cliente. Vai depender qual é a estrutura escolhida para essa cooperativa. A gente vai para a quarta região. A nossa quarta região, ela é composta por 21 municípios. Talvez essa seja o maior APL que a gente viu até agora, né? 21 municípios. Então a gente tem aqui um ambiente de fazenda, com uma vaca, um produtor com um carregamento aqui bem interessante, alguém ordenhando a vaca. Aqui a gente tem uma barra eu considero que é manteiga, sorvete, o leite, o queijo, e nós estamos falando sobre o que aqui? Professor? Então, eles estão parados lá, eu acho que só estão anotando as nossas colocações aqui. Mas os professores falaram assim, mesmo que não conseguiram enviar as respostas por aqui pelo chat ou pelo chat Zap, mas que tem turmas que os alunos responderam todas as atividades, tem escolas que responderam todas as atividades, inclusive mandaram algumas imagens deles respondendo as atividades, todas as questões assim, que houve essa interação bem legal. Muito bacana. Pessoal, enquanto a gente vai falando aqui sobre as nossas sugestões de resposta para essa atividade, vocês podem mandar também algumas dúvidas que possam ter tido durante a
aula, alguma coisa que não ficou bem explicado, que aí vocês podem nos perguntar e a gente já faz essa resposta mesmo por aqui, junto com o professor Samuel, tá ok? Não se acanhem, a gente está aqui para isso. Então, vamos voltar então à quarta região. Ela é constituída por 21 municípios e ela tem uma produção muito forte ali em relação ao leite. Quem colocou produção do leite está corretíssimo. Se alguém também imaginou que poderia ser uma agroindústria, porque além do leite, aquela produção, por ter 21 municípios, pode se expandir para outros materiais ou outros produtos relacionados à criação de gado. Quando a gente vê uma APL do leite, nunca é só do leite, é uma agroindústria que também vai operacionalizar a questão da carne, do gado, da vaca, né, do gado como um todo, vai operacionalizar o couro do gado, o leite também. Então acaba sendo uma agroindústria que lida com todos os possíveis produtos que podem vir do gado. Então, existem cooperativas imensas, né? Quando eu falo imensas, porque trabalha com essa perspectiva de agroindústria que utiliza todos os materiais, usos possíveis que vêm aí da criação de gados, por exemplo, ok? Então, a gente ficou aqui só com foco no leite mesmo. Nossa cooperativa, então, se chama Arranjo Produtivo, aliás, nosso arranjo produtivo local se chama, então, do leite, né? Ou de laticínios também poderia ser, enfim. A terceira questão, quais os negócios e as organizações envolvidas? A gente envolveu produtores rurais, agroindústria de beneficiamento do leite, supermercados, restaurantes, sorveterias, prefeituras, Secretaria de Desenvolvimento do Estado, Embrapa, Sebrae, Senar, universidades, institutos de educação, e a cooperativa que a gente incluiu foi a Cooperativa de Agroindústria, o agroindustrial. Gente, quando a gente inclui aqui, só para esclarecer, né? Quando a gente inclui instituição de ensino, Sebrae, Embrapa, são instituições que ajudam o produtor a melhorar a sua produção, a melhorar o processo de produção. São instituições que vão fornecer ensino, né, na área que vocês produzem. Quando eu falo assim, instituto de ensino, talvez tenha um curso técnico em cooperativismo, por exemplo, que ajuda você a entender melhor sobre o cooperativismo. Ou um curso técnico focado no leite, em laticínios. Então veja que são instituições que estão cooperando ou fornecendo conhecimento na área que é necessário para a região, na área que a região produz, junto com a produção econômica da região. Então, esses institutos, essas instituições, elas são muito importantes para o desenvolvimento de um arranjo produtivo local. Quando há um arranjo produtivo local, se ele quer expandir, desenvolver mais ainda a região, precisa do apoio de instituições, precisa do apoio de instituições que ajudem no conhecimento, nos estudos, na pesquisa e no melhoramento dos processos de produção daquela região. Beleza? Dos produtores daquela região. Então, a gente continua aqui. A gente escolheu, então, como cooperativa que faz parte desse arranjo produtivo local, a cooperativa agroindustrial. A quarta questão é qual a forma de governança que ocorre entre os negócios envolvidos no arranjo produtivo local. A gente tem, então, um conselho de governança composto por representantes das micro-regiões. Por que micro-regiões? São 21 municípios, talvez eles se organizem em micro-regiões para que haja essa governança. Muita gente que mora distante uma da outra, como é que elas vão se comunicar? Através dessas micro-regiões do APL do leite. E ele se reúne a cada bimestre, talvez esse tempo mais espaçado, né, a cada 2 meses, é por isso mesmo, é porque o arranjo produtivo local, ele é muito grande.
Então, a quinta questão, qual a atividade da cooperativa envolvida no APL? A cooperativa agroindustrial é composta por produtores rurais de leite e seus derivados, que são beneficiados pela partilha de maquinário para o beneficiamento do leite, produção de manteiga e variados tipos de queijo, processamento de embalagem do produto, controle da qualidade na produção e transportes, compra conjunta de produtos de qualidade para a qualidade do gado, utilização da mesma carteira de compradores, além do programa de educação profissional, financeira e assistência à saúde. Então veja como essa cooperativa ela é muito grande, né? Então ela trata de toda uma amplitude para beneficiar o cooperado, né? Ela tem os maquinários para beneficiar, ela tem os maquinários para produzir queijo, manteiga, leite e seus derivados, talvez o iogurte, né? Elas compartilham da mesma carteira de compradores, que é a mesma carteira de clientes, né? Então os clientes eles vão para a cooperativa para fazer essa compra, né? Ele tem esse relacionamento com a cooperativa. E a cooperativa também trata do transporte e não podia faltar a questão educacional, da educação profissional dos cooperados, assistência à saúde, muito importante para os cooperados, e a cooperativa fornece tudo isso. Essa cooperativa, ela participa de um arranjo produtivo local que é muito mais amplo, de 21 municípios. Ok? Então, eu gostaria que vocês percebessem como a cooperativa ela pode se posicionar numa região, ela pode se posicionar inclusive de forma aliada a outros empreendedores, a outros negócios, como dentro de um arranjo produtivo local. Entenderam muito bem hoje, gente, sobre ambiente? Eu tenho a cooperativa, ela está numa região com vários outros empreendimentos. Se juntos eles se mobilizam em torno de uma atividade econômica, então eu tenho uma APL que pode ser numa região com muitos municípios ou com municípios, poucos municípios, e aí eu tenho uma cooperativa que se interage com todos esses e sofre não de maneira negativa, mas ela sofre impactos tanto positivo quanto negativo de um ambiente em que ela está inserida. Esse seria o resumo da aula de hoje, né? Perceber a cooperativa como um empreendimento que está ali numa região que tem outros empreendimentos, que tem outras possibilidades também para se desenvolver. É isso aí, aproveitar para registrar, professora, que foi indo e o pessoal lá da escola Aurélio Buarque, lá de Nova Brasilândia, também enviou a questão em relação à produção de leite lá do arranjo produtivo local voltado para o leite. Muito bem. Então a gente vai lembrar vocês, olhem aqui a tela, das nossas atividades. Elas estão ali para até dia 28 de março, né? São duas atividades, um questionário e um plano de negócio. O questionário está bem bacana, ele é referente a tudo que a gente está estudando aqui nas aulas. E o plano de negócio, ele deve conter todas essas informações que a gente está vendo aqui nas aulas, sobre arranjo produtivo local. Será que isso pode estar envolvido com a atividade da cooperativa? Será que isso pode estar no plano de negócio? Isso pode estar no plano de negócio como possibilidade de expansão, possibilidade de parcerias, né? Então, preveja se há um arranjo produtivo local, tente conhecer a região de vocês e veja se o que a gente está falando aqui faz sentido na realidade de vocês. Espero que façam. Se os professores puderem dar esse retorno para a gente,
a gente fica aguardando. Gente, a gente chegou ao final da nossa aula. Que pena que a gente não pôde ler algumas fotos, imagens que fizeram das atividades que vocês mandaram, enviaram. Se puderem, por favor, façam a caneta, tirem essas fotos. Na próxima aula, participe, que as nossas atividades, elas estão muito bacanas, muito interativas e a gente precisa muito dessa interação, ok? Por hoje a gente fica aqui, eu já me despeço. Foi mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês, com o professor Samuel, com o Jacó, nosso intérprete de Libras. Agradecer a participação de todos, professora, assim como a senhora já agradeceu. E agradecer aqueles que enviaram as fotos, as imagens dos alunos fazendo as atividades. Isso é legal pra gente também. Um forte abraço, até a próxima aula. Até a próxima, pessoal. Educação à distância, mudando realidades.